Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. E em todo o tempo, Ele é muito mais do que isso. Aleluia. Às vezes a gente quer ouvir, Deus fala, né? A gente pede, Deus fala comigo hoje, Senhor. E quando Deus começa a falar, nós começamos a dizer, Deus cala, Deus cala. Porque efetivamente o Senhor não vai falar daquilo que a gente quer ouvir muitas vezes. Aleluia. Porque às vezes o caminho que nós precisamos de seguir, que é o melhor caminho, não é o caminho que a nossa mente quer, que nós queremos. Aleluia. Mas Deus é bom. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Aleluia. Lá em 1 de Coríntios. A Bíblia diz, aquele que se uniu ao Senhor é um só espírito com Ele. Aleluia. Então eu creio que Deus quer tratar conosco sobre o novo mandamento que Ele nos deu. Obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os teus ouvidos atentos ao nosso clamor, às nossas orações. E nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos conceda o espírito de sabedoria e revelação do seu pleno conhecimento. Que o Senhor possa iluminar os olhos dos nossos corações em nome de Jesus. E a luz da Tua palavra possa resplandecer em nome de Jesus. E nós possamos compreender, entender e discernir todas as coisas pelo Teu Espírito em nome de Jesus. Nos convencendo de toda a verdade, Senhor, em nome de Jesus. E nos capacitando para nós podermos andar e viver na Tua verdade. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. 1 de Coríntios capítulo 12, no versículo 31. Aleluia. Quantos aqui gostam dos dons do Espírito? Aleluia. Quantos aqui gostam do mover de Deus? Aleluia. Dos milagres, dos sinais, dos prodígios, do sobrenatural de Deus. Aleluia. Você ama isso? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus por isso. Versículo 31 diz assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E ele diz, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho de sobremodo excelente. Aleluia. Ele está a falar sobre os dons, diz, olha, os dons, os milagres, o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, é muito bom, aleluia. Mas eu vou vos mostrar um caminho melhor do que esse aparato todo. Aleluia. Porque às vezes nós ficamos muito animados, motivados e queremos seguir essas coisas que são sobrenaturais. Mas deixa eu dizer uma coisa. Lá no céu isso tudo vai ser natural. Para a vida do crente isso tem que ser coisas naturais. Mas ele diz, olha, eu vou vos mostrar um caminho de sobremodo excelente. Um caminho melhor do que esse caminho dos dons que são importantes. Mas há algo melhor, diga algo melhor. E ele começa a dizer, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aleluia. Então é importante nós percebermos que há um caminho excelente. E esse caminho excelente, olha, diz, não é como você vai fazer as coisas. Porque diz, olha, ainda que tu des o teu próprio corpo a ser queimado, ainda que agarres em todas as tuas coisas, ideias, tem que haver um motivo por qual você faz isso. Aleluia. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas porque queremos aparecer.
Não, nessa igreja não. É só... Nós fazemos coisas porque queremos aparecer. Queremos ser conhecidos, queremos ser famosos, queremos dar nas vistas, queremos chamar a atenção. Aleluia. E efetivamente o que está no nosso coração não é ajudar o outro, mas é ajudar a nós mesmos. Às vezes é o nosso ego. Aleluia. E a palavra diz que se não houver algo pelo qual nós fazemos, eles é em vão. Eles não importa, pode dar o corpo para ser queimado, pode dar todos os teus bens, pode agarrar na tua casa, oferecer. Eles nada serve se não tiveres amor. Aleluia. Vai para... E hoje vamos falar do novo mandamento. O tema da nossa mensagem é o novo mandamento. Aleluia. A ministra já começou aqui a falar, nós não combinamos, mas eu creio que o Espírito é o mesmo. Amém. Aleluia. João capítulo 13, versículo 34. Então há um caminho de sobremodo excelente. Voltando só atrás aqui, na nova versão internacional, lá em 1 de Coríntios, no versículo 12, 31, ele diz assim: agora, porém, vou-vos mostrar um estilo de vida que supera os demais. Aleluia. Então, há um estilo de vida que supera qualquer estilo de vida. Aleluia. Mas estávamos em Cristo, não? João capítulo 13, versículo 34. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Então esse é um novo mandamento para nós, os que cremos em Deus, os que cremos em Jesus. Olha no teu irmão, pergunta: você crê em Jesus? Aleluia. Então diga: esse mandamento é para ti. Então ele diz: olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele pôs uma referência. Ele disse: olha, a referência com qual vocês devem amar não é vossa, mas é a minha referência. Vocês têm que olhar para mim, Jesus disse, vocês têm que olhar para mim como eu amei, e da mesma forma que eu fiz, vocês vão ter que fazer. É engraçado, né? Porque às vezes nós queremos amar à nossa maneira. Só que às vezes nós nem nos amamos a nós mesmos. E a minha pergunta é: se você não se ama a si mesmo, como vai amar a Deus? Você é assim que se vê. Não consegue se amar, quanto mais a Deus que não vê. Então, como Jesus já sabia disso, não, a referência não podem ser vocês. Porque vocês vão ter orgulho, vão ser soberbos, vão ser altivos, vão se estribar no vosso próprio entendimento, vão querer fazer as coisas à vossa maneira. Então eu vou-vos dar a referência. A referência sou eu, Cristo. E ele diz: olha, da mesma forma como eu amei, vocês precisam de amar. E o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão onde você tem ações correspondentes. Você imita Cristo. Você vê os comportamentos que Cristo teve, e porque você agora nasceu de novo, tem a presença de Deus em si, é tempo do Espírito Santo, você tem a capacidade para fazer aquilo que Ele fez. Então a referência de como amar está em Jesus. A forma correta de amar é como Jesus amou. E como Jesus amou? A minha pergunta é: será que Jesus merecia ter morrido por nós? Ou nós fizemos alguma coisa de boa, certa, correta para Jesus vir e morrer por nós? Éramos tão bonzinhos, fizemos tudo certo. Então Jesus disse: não, eles merecem. Será que Jesus veio porque nós merecíamos?
Então nós não merecíamos. Era uma pergunta. Merecíamos ou não? Não. Mas mesmo assim, sem merecermos, Ele veio. Então o amor que Jesus nos manda amar é um amor que a gente vai amar sem as pessoas merecerem. Sem as pessoas fazerem alguma coisa para serem amadas. Porque é aí que as pessoas vão ver que efetivamente você e eu somos discípulos. É aí que vai haver uma diferença, é aí que vai haver um caminho excelente. Aleluia. Pode ser que a nossa vida seja a única Bíblia que alguém vai ler. Aleluia. E às vezes nós queremos trazer as coisas e achar que é uma mera religião. Não, é um estilo de vida. Aleluia. Aonde o nosso andar, o nosso viver vai impactar a vida de pessoas. Então Jesus amou como? Jesus amou ao ponto de dar a sua própria vida por nós. E a minha pergunta é: você é capaz de amar, a dar a sua própria vida por alguém? Ah, não, eu não estou nesse nível. Aleluia. Mas precisamos de caminhar para lá. Há um caminho a fazer. Ele disse: eu vou vos mostrar um caminho de sobremodo excelente. Agora, a gente tem que começar por algum lado. Você não vai começar por morrer. Vai começar por praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Porque Jesus, até chegar à cruz, ele passou por várias etapas. Ele não morreu, ele não chegou e morreu, não. Foi um processo, né? Dele ser aperfeiçoado, da obediência ao Pai. De ouvir o Pai e obedecia. Ouvia o Pai, obedecia. Ouvia o Pai, obedecia. E ele foi crescendo, evoluindo, até que chegou ao ponto que estava preparado para morrer por nós. Aleluia. Mas tem que haver um caminho que a gente precisa de fazer. Tem que haver decisões que a gente precisa de tomar. E nós precisamos nos obrigar a isso. Então Jesus, ele se entregou por nós. E nós precisamos nos entregar por outras pessoas. E deixa eu dizer, são pessoas que não nos vão fazer bem, são pessoas que não nos vão falar bem, são pessoas que vão nos perseguir. Mas porque o amor de Deus está em nós, nós precisamos de ter essas ações. Aleluia. E quando a gente olha para Jesus, Jesus era a expressão exata do Pai. Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Se nós não conseguimos entender Jesus, o amor do Pai através de Jesus, nós não vamos conseguir entender como é Deus. Aleluia. Porque às vezes nós pensamos que o Pai vai nos amar por aquilo que a gente faz. Não, o Pai vai nos amar porque Ele é amor. Amém. Então Jesus, ele vai mostrar, ele vai revelar o Pai. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o Pai é quê? Amor. Aleluia. E Jesus é o caminho, é a referência que vai nos mostrar como nós podemos chegar ao Pai. Aleluia. E manifestar o Pai aqui nessa terra. Versículo 7 ele diz: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 8, replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. E depois mais à frente vai dizer que nós vamos fazer maiores obras que Ele fez. Por quê? Porque Ele está em nós, o Pai está em nós. Aleluia. Como vão ver Deus? Através de si. Como vão conhecer a Deus? Através do amor do Pai em nós. Aleluia. Quando nós nos posicionarmos
na vontade do Pai, manifestando o amor do Pai, as pessoas vão ver que é algo diferente. Aleluia. Porque nós vivemos num mundo que ele é egoísta, num mundo que busca os seus próprios interesses. Aleluia. Que se rege por leis naturais. Aleluia. Mas quando nós nos posicionamos no amor de Deus, deixando ser aperfeiçoados por esse amor e mostrando ao Pai. Qual é o amor do Pai? O amor do Pai é um amor doador. É um amor que se doa. É um amor para que os outros, que se doa para que os outros não sofram. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles que têm um maior nível de fé são aqueles que se devem submeter. Aleluia. Aqueles que têm um menor nível. Aqueles que têm mais entendimento da palavra são aqueles que vão ter que submeter para que os que têm menor entendimento possam compreender. Aleluia. João capítulo 3, versículo 16. Diga, o amor do Pai é doador. Aleluia. João capítulo 3, versículo 16. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Então o amor dá. O amor não espera receber. Quem ama, dá. Aleluia. Quem vai receber é quem está a ser amado. Quem está a receber. Só que nós muitas vezes queremos só receber. Aleluia. Você vem para a igreja porque quer receber algo. Aleluia. E você não vem porque você quer dar algo. Aleluia. Você nunca pensou, não vou, o que hoje eu vou dar? E quando eu digo dar, não, às vezes a nossa mente vai já para algo financeiro. Dar uma palavra, dar um abraço. Aleluia. O que eu vou depositar de bom com aquilo que Deus colocou na minha vida, na vida de outra pessoa? Aleluia. Vou dar o meu tempo para ouvir. Aquela pessoa precisa. Às vezes as pessoas só precisam de tempo para falar. E você só tem que ouvir. Aleluia. Então você dá o seu tempo para ouvir aquela pessoa. E depois com aquilo que Deus colocou na tua vida, você vai dar uma palavra. Aleluia. Porque o amor dá. Aleluia. Então nós temos que compreender essas coisas. Que há um caminho de sobremodo excelente que Deus nos chamou. E diz, olha, como amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que ele amou? Ele cedeu. Para quê? Para que pessoas não sofressem, mas que tivessem. Quando você se doa por alguém, essas pessoas vão receber algo que Deus colocou na tua vida. Só que você pensa que você não tem nada para dar. Não, cada um de nós tem algo para dar. Por isso é que a Bíblia diz que nós somos um corpo. Um corpo tem muitos membros, cada um é um membro. E cada membro tem a sua função. Aleluia. Quando você esquece que é um membro e que tem uma função para dar para o corpo. Se algum membro do seu corpo parar de funcionar, possivelmente alguma coisa não vai funcionar bem. Porque todos os membros no corpo têm que funcionar. E não vale a pena dizer, não, esse membro não é necessário no corpo. Não, se está no corpo, é necessário. Aleluia. Certa vez fui ao médico e disse, não, esse membro não é preciso, você pode tirar. Disse, mas se está aqui no meu corpo, como agora não é preciso? E você fica, não, vou tirar, tira. Quando você tira, aí você descobre, afinal era preciso, porque alguma coisa deixa de funcionar como devia de funcionar. Então todos os membros são importantes para o corpo. Aleluia. Então, como membro do corpo de Cristo, você tem que saber que você é importante para o corpo e você foi chamado para dar algo para o corpo, para que o corpo funcione bem. Aleluia.
Agora, quando nós não compreendemos essas coisas e achamos que você vem simplesmente na igreja para receber, que você está simplesmente no corpo para receber, não. Você está no corpo para dar. Aleluia. E quando nós compreendemos essas coisas, aleluia. Oh, quem ama dá. Glória a Deus. Para quê? Não para julgar. O evangelho de Cristo não é um evangelho do julgamento, mas é um evangelho da reconciliação. Aleluia. Vai chegar uma altura que vai haver um julgamento se você não aceitar o perdão de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Mas é um evangelho que Deus enviou Jesus para manifestar quem Ele era e dizer, olha, eu vos perdoo e assim como eu vos perdoo, perdoem os outros. Por quem não me perdoar, eu também não vou perdoar. Aleluia. Porque às vezes nós queremos o perdão de Deus para nós, mas não queremos dar o perdão de Deus a outros. Porque me fizeram, me falaram, me roubaram, me maltrataram. E a Jesus fizeram o quê? Então, meu Deus. Aleluia. Então, assim como Ele nos amou e se doou, nós temos que nos doar e fazer o mesmo que Ele fez. Agora, eu acho que seria muito injusto Deus nos pedir algo que nós não tivéssemos a capacidade para fazer. Ele não só pediu, mas Ele nos tornou novas criaturas em Cristo Jesus. A Bíblia diz, quem está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. E quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós e traz o amor de Deus para nós. Ou a capacidade para nós podermos amar. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Oh, aleluia. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado, eu gosto da versão que diz, está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então o amor de Deus está derramado. O amor de Deus é derramado. Aonde? Em nós. Não consigo amar. Consegue. É só você compreender que Ele está e agora agir. Não, tem que sentir. Não é uma questão de sentir, é uma questão de agir. Você sabe o que a palavra de Deus diz, você faz o que a palavra de Deus diz. Aleluia. E a graça de Deus, a glória de Deus, o favor de Deus, aleluia, vai nos cercar e capacitar para fazermos isso. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos... Cristo morreu por quem? Mas nós criamos a elite da igreja, que não quer saber daqueles que estão fora. Aleluia. Porque são pecadores, porque são... Você também já foi. Aleluia. E o que Deus quer é trazer essas pessoas para perto. Mas Deus não vai trazer essas pessoas para perto quando você coloca barreiras. Deus não te trouxe para perto por barreiras. Não, alguém te disse, não, olha, assim como estás, vem. Aleluia. E nós às vezes, nós queremos exigir primeiro a mudança. Para vir primeiro, não. Primeiro temos que ir. A mudança vai acontecer no processo. Ele diz, por
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu pelo seu tempo, pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Não, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ainda se anima a morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos por ele, ou seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Amém. Assim nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Por causa da presença de Jesus em nós, pessoas vão ter paz com Deus. Aleluia. Quando nós nos posicionamos nisso, você é responsável por trazer paz, por dar paz, por levar paz com todos. A Bíblia diz, olha, quando depender de ti, tem paz com todos. Aleluia. Mas você já é o próprio agitador? Ah, eu mesmo sou agitador. Eu não admito na minha vida. Aleluia. Vão ter que me sentir. Aleluia. Você começa a dizer, eu sou de X, eu sou de Y, eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós mesmo de Luanda. Nós mesmo de Malange. Aleluia. Glória a Deus. Não, você é de Cristo agora. Aleluia. Então se posiciona como alguém que está em Cristo. Pois quando nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E temos a capacidade de amar como Ele nos amou, com atitudes e ações correspondentes. Aleluia. Quando éramos fracos, Cristo morreu por nós. Morra também pelos fracos. Aleluia. Porque morrer por aquele que te faz bem não custa. Aleluia. Glória a Deus. Ir lá em casa orar daquela pessoa que depois quando você chegar lá vai te dar jantar, almoço, ainda te dá uma oferta, glória a Deus. Ainda te dá dinheiro de táxi, oh aleluia. Não custa ir lá, né? Oh aleluia. E naquele que não tem nada para te dar. Aliás, aquele mesmo é aquele que fala mal de ti. Aleluia. Aleluia. Ah, não, naquele não vou. Aquele que me fala mal. É mesmo naquele que você tem que ir lá, naquele que te fala mal. Aleluia. Foi o facto que Cristo morreu por nós sendo pecadores que nos levou ao arrependimento. Quando nós decidimos morrer por outros, dar a nossa vida, dar o nosso tempo, glória a Deus, isso vai fazer com que pessoas se arrependam. Aleluia. Não ame somente aqueles que lhe fazem bem. Isso não produz fruto. Aleluia. Então nós vamos orar, Senhor, abençoa a minha casa, a minha família, os meus primos, os meus tios, todos aqueles ao meu redor. Amém. E aos meus inimigos, manda fogo, Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 43. Ele diz, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Oh, aleluia. Quantos amam esse versículo? Glória a Deus. Porque às vezes
está escrito na Bíblia, né? Se você ficar só com esse versículo, né? Está escrito na palavra. Agora, quando toda a palavra fora do contexto vira pretexto. Aleluia. Então, se você agarrar só nisso, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E você fica, não, vou odiar o meu inimigo. Porque está escrito, odiarás o teu inimigo. Mas há um contexto. Aleluia. E ele continua. Versículo 44. Eu, porém, quem? Jesus estava a trazer o novo mandamento. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Esse é o caminho excelente. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Tem filhos de Deus? Amém. Aleluia. Porque tem filhos só de nome, né? Mas você tem que ter a ação correspondente do filho. Olha, você é filho, agora você vai se tornar, vai manifestar isso. Quando o quê? Quando você ama os seus inimigos, você ora por aqueles que vos perseguem, para que Deus lhe dê entendimento, para que Deus ilumine os olhos dos seus corações, para que eles possam se arrepender. Por quê? Porque a vontade de Deus é que eles se arrependam, que eles reconheçam Jesus e que eles possam ser salvos. Aleluia. Ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os bons, sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Aleluia. Ele diz, ali tem injusto, não vai haver sol. Não, vai haver sol. O sol é para todos. A chuva também é para todos. Aleluia. Continuando, versículo 46. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Para aqui no 46. Ele diz, porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Não há recompensa. Eu sei que você gosta de recompensa. Aleluia. Ele olha, se amares os que vos amam, que recompensa? Não fazem. Quem não vai na igreja não faz o mesmo. Ele é igualzinho. Só que você vem e eles não vêm. Continua, versículo 47. Versículo 47. E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aleluia. Versículo 49. Não tem? Acabou. Era só para ver se você estava atento. Então, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Um caminho de sobremodo excelente. O caminho do amor. Você quer bênção na tua vida? Ama os inimigos, ore pelo que vos persegue. Código da bênção. Amém. Aleluia. Só que ninguém quer isso. Por quê? Porque é muito mais fácil você fazer bem a quem te faz bem. Mas você tem uma capacidade divina em ti. E isso vai fazer com que a gente se torne filhos maduros. E possamos receber a herança. A Bíblia diz que a herança é para aqueles que são adultos. Então, se nós somos crianças, não tem como a gente receber. Aleluia. Se nós nos comportamos como crianças, não vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Então, nós precisamos nos tornar adultos. Não há recompensa fora do amor. Quando você é criança, aleluia, você quer pagar o mal com o mal. Te deram, você também dá. Nunca viu criança? Aleluia. Agarra no brinquedo, dá na cabeça da outra criança também agarra, dá. E às vezes parecemos assim na igreja, crianças. Me fez também, vou fazer. Me disse também, ele disse. Aleluia. Só que a criança não recebe nada. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1.
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Aleluia. Normalmente a criança em Cristo também é carnal. Aleluia. Versículo 2. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo homens? Aleluia. É engraçado que a Bíblia te associa a criança e carnais, porque às vezes a gente associar a carnais simplesmente quando alguém está ou um pecado sexual ou algo nessa área, mas ele está a falar sobre contendas. Ele está a falar sobre ciúmes, divisão, intriga, fofoca. Aleluia. Falar mal do outro, julgar o outro. Porque quando a gente julga, a gente está a dizer que é melhor do que aquela pessoa. E Jesus sabia que ninguém é melhor do que ninguém. Ele disse, olha, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Sabe quantas pedras atiraram? Porque alguém em alguma área já tinha falhado. Aleluia. Versículo 3, portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Versículo 4. Quando depois alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Quem foi Paulo? Quem foi Paulo? Apóstolo? Glória a Deus. Grande parte do Novo Testamento ele é que escreveu. Aleluia. Eles olhou ali e Jesus, quem é esse? Porque às vezes nós também pensamos, não, eu sou muito bom. Apolo e Paulo perguntam, mas quem é esse? Eles servos pelo meio do quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então você tem que perceber que você tem que fazer a sua função no corpo, mas não se vangloriar. Por pensar, não, eu sou muito bom. Eu falo, não, é Deus que te concede a capacidade. Glória a Deus. E no versículo 7 ele diz, de modo nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Então, olha, nem Paulo, nem Paulo são alguma coisa. A honra e a glória é para Deus, mas Deus que dá o crescimento. E todo aquele que se alimenta de leite é criança. E criança não pode receber as coisas de Deus. Se você não consegue andar no amor de Deus, você não vai conseguir desfrutar do melhor de Deus, porque você é criança. Agora ficar quieto, né? Aleluia. Você pode ter lá na tua casa 50 carros. Mas o teu filho tem 10 anos, vai conduzir. Por quê? Ele não é herdeiro. Se você morrer, aqueles carros não são dele. São dele. Ele é herdeiro. Vai poder conduzir? Não. Por quê? Porque é criança. Mas quando chegar adulto, ele vai poder conduzir. Tirar a carta, né? Amém? Então criança não vai receber, ainda que seja teu. Ainda que exista uma herança. Quando você se comporta como criança, está aí os carros, está aí a bênção, mas você não pode andar nela. A bênção é mesmo tua. Mas você, para desfrutar, você tem que entrar no nível de adulto, de maturidade. Aleluia. Se Deus, hoje, assim mesmo hoje, chegasse aqui e fizesse com que todos que estão aqui ficassem ricos assim, muitos iam se desviar. Aleluia.
É verdade, irmão. Já acabou o tempo de vir na igreja, já não é isso de acordar mais às 5 da manhã, já não. Isso. Agora tem que viajar, conhecer o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Só depois, quando a massa acabasse, aqui já não. Agora deixa. Criança. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, os adultos têm comportamentos de adultos. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 13 ao 14. Então ele diz, pela prática tem as suas faculdades exercitadas, versículo 14. Pela prática tem as suas, mas o alimento sólido é para aqueles que pela quê? Prática, quando você pratica o amor, você vai se exercitar e você vai crescer e você vai se tornar adulto. Por quê? Porque você pratica. Aleluia. Quando te falam mal, você fala bem. Aleluia. Quando te perseguem, você ora. Aleluia. Isso vai te dar treinamento e você vai crescer. Eu pensei que nesse culto ia haver muito glória a Deus. Aleluia, mano. Então, amar não cresce pelo sentir. Amar cresce pelo praticar. A prática vai fazer com que você cresça. E o amor não é um sentimento. 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 4. Eu vou ler na nova versão transformadora. E ele diz, o amor é paciente. Paciência é um sentimento. Hoje eu estou a sentir paciente. Não, você decide ser paciente. Aleluia. Não, vou ter que ter paciência porque quem ama é paciente. E você fala, não, eu sou paciente. Diga, eu sou paciente. Diga, eu sou bondoso. Aleluia. Agora não chega lá em casa, não tem mais paciência para ti. Aleluia. Não vai ter mesmo, você já está a crer, está a falar. Aleluia. Você tem que saber, não, quem ama é paciente. Eu tenho que ter paciência com esse homem. Porque o amor de Deus está derramado no meu coração. Então, eu posso ser paciente. Eu posso ser bondoso. Aleluia. E eu me esforço para ser bondoso. Essa minha ação é bondade ou é maldade? Aleluia. Você tem que pensar, né? Quando chegar a hora disso, não, pera. Eu acho que isso aqui é maldade. Não, não posso. Porque eu sou bondoso. Quem ama é bondoso. Então não posso ir por esse caminho, porque esse caminho é da maldade. Aleluia. Esse caminho é da intriga, esse caminho é da confusão, esse caminho é da fofoca. Não, esse não é o caminho que eu quero. Eu quero um caminho de sobremodo excelente, porque eu sou adulto. Porque se eu for adulto, vou conduzir os carros todos lá de casa. Mas se eu for criança, vou andar a boot. Vou andar a pé. Como eu não quero andar a pé, eu vou crescer. Aleluia. Então o amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento. Porque o ciúme é uma obra da carne. Está lá nas obras da carne. É algo que a nossa carne se levanta. Mas que a gente tem que saber, não, é a carne que está a levantar. Então é carne, calma. Eu sei que você sente ciúme, mas quem ama não sente ciúme. Aleluia. São coisas que a gente tem que perceber. Aleluia. Porque às vezes a gente, se não sente ciúmes, não me amas. É carne que vai se levantar. Glória a Deus. E a carne mesmo sente ciúme. Então você tem que saber quando é a tua carne. Você, olha para mim, vai lá para Gálatas. Gálatas capítulo 5.
Gálatas capítulo 5, versículo 19. E ele começa a dizer, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes. Tem ciúmes? Ciúmes. Ciúme é obra da carne. A carne vai sentir mesmo ciúme, só que você tem que andar no espírito e não na carne. Aleluia. O adulto vai dominar a carne. Amém? Glória a Deus. Volta lá para 1 Coríntios capítulo 3. Né? Então, o amor é paciente. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não é ciumento. Não é presunçoso. Não é orgulhoso. Não é grosseiro. Fala mal quando você é grosso. E quando você age dessa forma, se arrepende rápido. Aleluia. Porque às vezes nós gostamos, né? Qualquer coisa nos irrita, a gente grita, já fala. Aleluia. E não tenha medo de pedir perdão, não tive errado aqui. Quem ama se arrepende rápido. Aleluia. Glória a Deus. Esteja pronto para se arrepender. Não exige, quem ama não exige que as coisas sejam à sua maneira. Aleluia. Ah, não. Se me amas, tens que mudar. Aleluia. Isso é um amor egoísta. Imagina se Jesus dissesse, olha, mudem primeiro, depois eu vou morrer por vocês. Ainda estávamos mortos. Se ficasse à espera da nossa mudança, nunca mais vinha. Porque está duro, né? Numa ou noutra área, né? Porque às vezes há áreas que nós somos fortes, há outras áreas que nós não somos tão fortes. Aleluia. Mas ele não esperou. Não, vou esperar que eles mudem. Então eu vou morrer por eles, pai, enquanto não. Olha só aquele desgraçado. Ele não faz nada certo. E aquela, pai, pô, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Aleluia. Mas ele disse, não, eu vou lá, pai. Eles vão compreender o meu amor. E quando eles compreenderem o meu amor, mudanças vão chegar à vida deles. Aleluia. Glória a Deus. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável. Não é rancoroso. Te fizeram, está passando, já nem cumprimenta. Pessoas na mesma casa, um mês, não estão a falar. Isso é ser rancoroso, orgulhoso, soberbo, altivo. Não fala por quê. Qual é o problema? A Bíblia diz, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. O problema não está no outro, está mesmo em ti. No teu orgulho, na tua soberba, na tua altivez. E você depois quer o melhor de Deus. Aleluia. Não vai desfrutar o melhor de Deus. Porque às vezes nós temos que ter cuidado, porque às vezes somos uma grande bênção fora de casa, mas não somos uma bênção em casa. Mas não, eu queria um filho assim. Ah, não, eu queria um filho assim como o pastor. Nunca era, eu não sou bom filho. Aleluia. Porque às vezes nós queremos criar. Não. Nós temos que compreender que é a graça de Deus, é o favor de Deus, é o amor de Deus. E é esse amor que Jesus manifestou por nós, é esse amor que nós temos que levar aos outros, que não tem a ver com perfeição, tem a ver sim com arrependimento, tem a ver com querer fazer certo, com um coração contrito, rendido, arrependido, diante dele, de avançarmos. A Bíblia diz, olha, uma casa dividida, ela não subsiste. Uma casa dividida não vai avançar, uma igreja dividida não vai avançar, uma cidade dividida não vai avançar. Onde há divisão, não há bênção, mas onde há união, o Senhor derrama a bênção.
Quando nós compreendemos isso, que apesar das nossas diferenças, quando nós nos unimos todos juntos, vamos ser mais fortes e o Senhor vai derramar a bênção e cada um vai cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. Grande parte dos problemas que nós vemos nos outros são nossos. Não são problemas dos outros. O problema não é o outro, o problema somos nós mesmos. Crenças que nós temos, coisas que nós passamos, que vivemos, que transportamos desde a nossa infância até os dias de hoje. E depois achamos que o problema é no outro. Não. Por isso é que Deus sabe, diz, olha, faz a tua parte, o problema está em ti. Ama os teus inimigos, ora por aqueles que te perseguem. Por quê? Porque Deus sabe, o problema não está neles, está em ti. O problema é teu. Ninguém muda ninguém. Mas a tua mudança impacta a vida de outras pessoas. A tua mudança transforma a vida de outras pessoas. Jesus sabia disso. Não, eu vou morrer por eles e eles vão começar a mudar um por um. Quando eles compreenderem o amor do Pai. Quando eles perceberem que há um caminho de sobremodo excelente que lhes conecta ao Pai. Aleluia. E quando olharem para eles vão ver, esses são meus discípulos. Porque são meus imitadores. Você não é discípulo porque você tem uma Bíblia debaixo do braço. Aleluia. Muitos nem trazem Bíblia, né? Aleluia. Tem vergonha de dizer, não, vão ver que eu estou na igreja. Aleluia. E depois vão ver, não, esse mesmo vai na igreja. Com esse comportamento, é melhor mesmo não andar com Bíblia. Ninguém saber que você crê. Aleluia. Comece a ver, quando tiver, você tem que ser a Bíblia que eles vão ler. Vão dizer, não, é isso aqui mesmo, sim senhor. Aleluia. Bom sítio para você treinar o amor de Deus no trânsito. Aleluia. Eu estava a ver um testemunho de um pastor que ele disse que estava no trânsito a conduzir e estava alguém a tentar ultrapassar o carro dele. Ele fechava, ele tentava, ele fechava, ele tentava, fechava. De repente lá o Senhor conseguiu chegar ao lado dele e disse, Pai do Senhor, pastor. Era só para cumprimentar, né? Mas ele já estava... Aleluia. Não, isso não acontece conosco, isso é só notícia. O amor é bondoso, não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, tem esperança e sempre se mantém firme. Aleluia. Então nós podemos ver que o amor são ações. O amor é um posicionamento com ações práticas, concretas, onde nós temos que dominar atitudes que se levantam dentro de nós. Amém? 1 de Coríntios, capítulo... Não, 1 de Coríntios não. 1 de João, capítulo 3. Já. E hoje você vai ter que mamar, porque eu vou demorar um bocadinho mais na mensagem. Digo ao pastor Berardi. É bíblico, né? Chamar a existência as coisas que não existem, para que elas passem a existir. 1 João capítulo 3, versículo 11. Diz assim, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e o seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Agora presta atenção. Caim não matou Abel porque Abel fez alguma coisa de errada. Ele se irritou porque ele fez algo que era bom, que agradou a Deus. Às vezes tem muitos Caíns, né? Você está vendo o outro está fazendo coisa boa, está a ficar irritado com o outro, quer matar o outro. Deixa o outro em paz. O outro está a prosperar, está a avançar, está a crescer. Você está a ficar com raiva. Também não deve estar a fazer alguma coisa bem.
Assim, de repente, do nada, deixa o outro em paz. Aleluia. Quem não matou Abel porque Abel lhe fez mal, mas porque o mal estava nele. Às vezes, o problema não está no outro, está contigo. Aleluia. 1 João, capítulo 3, versículo 14, né? Se amamos os nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Eu pensava que morto só estava no cemitério. Afinal, também tem muito morto na igreja. Não nessa, noutra. Versículo 15. Quem odeia o seu irmão já é assassino. Pergunta aí no teu irmão. Você ama o teu irmão? Diz, você me ama? É melhor amar, para não virar assassino. Às vezes a gente pensa que assassino está só na cadeia. Não, diz, olha, quem não ama é assassino. Aleluia. Não sou o que estou a dizer, é a palavra de Deus. Amém. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. São coisas sérias, irmão. Você tem que perceber. Sabemos que o amor, que é o amor porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, devemos também dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver o irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Aleluia. Agora presta atenção, quem tem que ter compaixão é o amor, é o irmão que tem. Não é você querer exigir do irmão que tem para te dar. Porque às vezes também aquele irmão tem, não me está a dar. Não, ele é que tem que entender que tem que te dar, não é você que tem que lhe obrigar para ele te dar. Aleluia. Por depois também vira só, né? Me abençoa só, me abençoa só. Aleluia, glória a Deus. Não, ele é que tem que compreender isso. Aleluia. Cada um tem que cuidar da sua própria vida. Amém. Ele diz, mas se você está em ver o outro mesmo, está com fome. Aleluia. Não, vamos só orar. Passar necessidade. Porque uma coisa é necessidade, outra coisa é vontade. Porque há muita gente que tem vontade de muitas coisas e acha porque o outro tem que lhe dar. Não. Aleluia. São coisas diferentes. Aleluia. Porque nós temos muitas vontades. Aleluia. Glória a Deus. Mas a Bíblia está falando necessidade. Aleluia. Não tem onde dormir, não tem onde comer. Não... Temos que ajudar. Amém? Ah, não, quero comprar um carro. Vai trabalhar, é isso mesmo, vai trabalhar. Aleluia. Ó, como o irmão tem 10 lá em casa, tem que me dar um, porque eu não tenho nenhum. Vai trabalhar mesmo. Glória a Deus. Versículo 18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecermos e fazemos o que lhe agrada. Este é o mandamento, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ler depois em casa, 1 João capítulo 4, versículo 7 ao 21. Aleluia. E nós precisamos de saber de que espírito é que nós somos. Lucas capítulo 9, versículo 51. Eu vou finalizar já a mensagem. Lucas capítulo 9, versículo 51. Diz, aconteceu que ao completarem os dias em que se devia ele ir assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Versículo 52. E enviou mensageiros que o antecedem
Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Versículo 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era quem decisivamente ia para Jerusalém. Presta bem atenção, Jesus, ele decidiu ir para Jerusalém, pediu aos discípulos para irem, eles passaram em Samaria, e em Samaria não os receberam, porque percebiam que eles iam para Jerusalém, e os samaritanos, os judeus, eles não se falavam, e os discípulos, quando viram isso, falaram com Jesus. Versículo 54. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram ao Senhor: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Aleluia. Esses aqui não nos quiseram receber. Senhor, vamos mandar fogo. Queimar todos os torricados. Nem um fio de cabelo vai sofrer. Porque nós somos crentes, eles são ímpios. Nós vamos para o fogo. Aleluia. Então os discípulos vendo isto, os discípulos, Tiago, perguntaram: Senhor, queres que me mandemos? Você é crente, às vezes quando também tem muito poder é complicado, né? Eles sabem, nós temos autoridade, os demônios se submetem, então vamos mandar vir fogo. Manda fogo, Senhor. Ele disse: Senhor, queres que... Eles já estavam a agitar Jesus. Vamos mandar fogo aqui. Aleluia. Prepara os bombardeios, os caças, os migues. O obusto tudo aqui se vai explodir hoje. Eles já bem contentes, né? Senhor, nós temos power. Vamos mandar fogo. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Versículo 55. Alô? Ficamos mandar fogo. Senhor, manda fogo aí, né? Mas Jesus, voltando sus, nós temos que repreender muito o crente que quer mandar fogo. Mas Jesus os repreendeu. A Bíblia diz para sermos imitadores de Cristo. Jesus, voltando, os repreendeu. Eu não gosto dessa versão. E seguiram para outra aldeia. Não. Na minha versão é assim. Jesus, voltando, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Você não sabe de que espírito é que é? Do amor, da paz. Não mudou. Quando depender de vós, tende paz com todos. Essa versão está boa, King James. Mas Jesus, mirando-os, demonstrou-lhe severamente: Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Aleluia. De quem você é? A quem você serve? Aleluia. Porque às vezes nós pensamos que é um Deus, né, que vai mandar fogo e vai matar todos. Não, Deus quer se reconciliar. Deus enviou Jesus para nos salvar. Aleluia. Para nos trazer para perto, para ver arrependimento, para ver mudança. Você é do espírito da paz. Você é aquele que traz paz, reconciliação. Você não é aquele que traz contenda. Se isso está acontecendo na nossa vida, na sua vida, alguma coisa nós temos que mudar. Aleluia. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas desejam estar ao teu lado, querem receber aquilo que você tem. Não pode ser aquela pessoa que diz: Ei, já está vindo, meu Deus, ei, deixa fugir. Aleluia. E você pensa que o problema está nas pessoas. Não, é mesmo. Aleluia. Então nós temos que saber de que espírito nós somos. Atos capítulo 7, vou finalizar aqui. Atos capítulo 7, versículo 59. Eu não sei se já te atiraram pedra alguma vez. Está a ver pedra? Nunca te atiraram, né? Graças a Deus. Atos capítulo 7, versículo 59. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, faziam o quê? Apedrejavam. Este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo a seguir. Versículo a seguir. Então caiu de joelhos e clamou em voz alta: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu.
estão então a matar o camarada. Assim só te falaram uma coisa. Estavam a matar eles não sabem. Muitas coisas que as pessoas vão fazer, elas não sabem o que estão a fazer. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, governos, forças espirituais do mal. A nossa luta não é contra pessoas. Para de lutar contra pessoas. Aleluia. Pessoas são para ser amadas, respeitadas, cuidadas, em nome de Jesus. E há uma capacidade divina do céu sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, para que nós possamos manifestar Cristo nessa terra. Cristo já subiu, aleluia, e o corpo dele ficou. Os braços, as pernas, ficaram aqui nessa terra para que possam ver Cristo. Agora, como vão ver Cristo? Ele diz, como se tu não amas o teu irmão que está ao teu lado, vai dizer que amas a Deus? É mentira, estás a enganar a ti próprio. Se você não se ama a si próprio, muito menos vai amar a Deus. Se você não ama a quem Deus te deu para que você ame, mesmo Ele sendo imperfeito, mesmo Ele tendo as suas falhas, aleluia, como você vai amar a Deus? A quem não vês? Aleluia. Mas as pessoas precisam de ver Deus nessa terra através da sua e da minha vida. Aleluia. E um bom lugar para treinar começa na sua casa. Aleluia. Então começa a treinar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. E nós queremos que ela caiu em boa terra e vai produzir frutos a 100 por 1, Senhor. E em nome de Jesus, nesta hora, nós clamamos, Pai, a Ti, em nome de Jesus, para que o Senhor possa convencer cada um de toda a verdade, em nome de Jesus. E se alguém neste lugar que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que toma decisão em nome de Jesus. Não de aceitar a igreja, não de aceitar a religião, mas aceitar Cristo, Pai, em nome de Jesus. Pois é Jesus que salva, é Jesus que liberta. E é Jesus que nos reconcilia contigo. Em nome de Jesus. Se você está aqui nesse lugar e nunca fez de Jesus Senhor e seu Salvador, como eu faço isso? Não basta entrar, eu tenho que crer com o meu coração e eu tenho que falar com a minha boca. Amém? Então eu queria lhe convidar a fazer. Não, eu quero fazer diferente. Nós precisamos de aceitar Jesus todos os dias. Então eu queria que você baixasse a sua cabeça e você confessasse comigo de todo o seu coração. Amém? Você pode repetir algumas palavras comigo. Diga assim: amado Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. A Tua palavra diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu venho a Ti e creio que Tu não me lançarás fora, porque me aceitaste. E eu te agradeço, porque está escrito: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Eu creio com o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que foi ressuscitado dos mortos para a minha justificação. Eu aceito agora como meu Senhor e recebo como meu Salvador, hoje e todos os dias da minha vida. Jesus Cristo é o meu Senhor. E eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E eu declaro que eu sou salvo. Eu declaro agora, eu sou filho de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tão grande salvação sobre a minha vida. E da mesma forma que o Senhor me amou e me alcançou, eu vou amar outros
em nome de Jesus, e verão Cristo através da minha vida. E quando olharem para a minha vida, verão Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia de Santa Ceia. Somos todos filhos de